Você já parou para pensar por quê, mesmo cuidando da sua saúde e mantendo uma boa higiene, algo parece denunciar a sua idade? É como se, apesar dos banhos diários e de todos os cuidados, algumas partes do seu corpo insistissem em enviar sinais silenciosos e nada sutis de que algo não vai bem. Às vezes é um cheiro persistente, uma aparência descuidada, pequenos detalhes que acabam revelando mais do que você gostaria. Agora, e se eu lhe dissesse que isso não tem nada a ver com o envelhecimento em si? Que talvez o problema esteja em áreas a quais você simplesmente não prestou atenção suficiente e que cuidar delas pode ser muito mais simples do que parece? Hoje quero abrir seus olhos para algo de que ninguém fala, mas que pode transformar completamente a sua relação com o seu corpo. Sou a doutora Karen Hiller e estou aqui para falar com você com toda a honestidade que você merece. Por veja, após anos estudando o corpo humano, o envelhecimento e o bem-estar, aprendi uma coisa: cuidar de nós vai muito além da estética. Trata-se de respeito, dignidade e do desejo genuíno de viver bem e com autonomia pelo maior tempo possível. As 5 áreas que exploraremos hoje não são apenas detalhes de higiene, são pontos, chave, portas de entrada para infecções, problemas circulatórios e inflamações que, com o tempo, deterioram a saúde e aceleram o envelhecimento. E o pior, quase ninguém fala sobre isso. Os médicos costumam supor que os pacientes já sabem, então evitam tocar no assunto. E enquanto isso, esses pequenos descuidos se acumulam e viram problemas graves. Mas antes de aprofundarmos nessas 5 áreas essenciais, preciso pedir algo simples. Se você leva a sério o seu bem-estar, se realmente quer envelhecer de forma saudável e independente, inscreva-se no canal e ative as notificações. Esta conversa vai muito além da higiene. Trata-se de recuperar o controle do seu corpo e da sua vida. Começando pelo básico, vamos falar agora da primeira zona: os pés. Sim, os pés, parece óbvio, mas são uma das áreas mais esquecidas no autocuidado e também uma das mais importantes. Você notou que caminhar ficou mais difícil, que seus passos estão firmes ou que calçar o sapato se tornou tedioso e incômodo? Muita gente culpa a idade, mas na realidade muitos desses problemas poderiam ser evitados ou aliviados com um simples cuidado de rotina. Seus pés são literalmente a base da sua independência. Quando eles começam a falhar, o resto do seu corpo sente. No entanto, muitas pessoas só prestam atenção quando aparece a dor, e então já é sinal de que algo foi negligenciado por tempo demais. Do ponto de vista da saúde, o mau cuidado dos pés é um caldo de cultivo para fungos, bactérias, problemas circulatórios e até infecções mais graves, e não é exagero. Estudos mostram que idosos que negligenciam o cuidado dos pés têm um risco muito maior de quedas, perda de mobilidade e até de desenvolver doenças mais graves. Coisas como pele morta acumulada, umidade entre os dedos, unhas mal cortadas, embora pareçam insignificantes, criam um ambiente perfeito para a entrada de patógenos e, uma vez na corrente sanguínea, podem causar infecções difíceis de tratar. Em outras palavras, cuidar dos pés não é apenas questão de conforto, é questão de saúde e segurança. Quando a pele dos pés começa a rachar ou a formar calos grossos, o incômodo vai muito além da estética. Essas alterações restringem a circulação sanguínea e, combinadas com infecções fúngicas, que muitas vezes passam despercebidas, podem até afetar outras áreas do corpo. Mas há algo de que quase ninguém fala. Cuidar dos pés não se trata apenas de prevenir problemas, trata-se principalmente de manter uma conexão com o mundo ao seu redor. Sim, porque pés bem cuidados mantêm os nervos ativos. É isso que ajuda você a manter o equilíbrio, pisar com firmeza e continuar caminhando com independência. Então, ao lavá-los, tenha cuidado entre os dedos, sobre as unhas, ao redor dos calcanhares. Todos esses pequenos cantinhos merecem atenção. Esse contato estimula a circulação e mantém a sensibilidade essencial para prevenir tropeços e quedas. E lembre-se, a técnica faz diferença. Água morna, nunca quente. Use um sabonete suave que limpe sem agredir e, sobretudo, seque bem entre os dedos. A umidade nessa região
favorece o aparecimento de fungos. Por isso, um creme hidratante leve pode ajudar a manter a pele macia, mas evite aplicá-lo entre os dedos. Excesso de creme nessas áreas também pode causar problemas. Lembro-me de um paciente meu, qual aos 73 anos, ele evitava até sair de casa por causa do mau cheiro nos pés e do desconforto ao caminhar. Em questão de semanas, com uma simples rotina de cuidado diário, o odor desapareceu. Mas o mais bonito foi ver o brilho nos olhos dele. Quando disse que podia voltar a caminhar até o supermercado, recuperou a confiança. Recuperou uma parte da vida que antes havia negligenciado. Agora passemos à segunda zona crítica. Atrás das orelhas, aquele cantinho esquecido que todo mundo vê, menos você. É curioso como uma parte tão pequena do corpo pode dizer tanto. Atrás das orelhas, naquele sutil vinco, acumula-se muito mais do que sujeira. Essa área mostra sinais de abandono, que, embora invisíveis para você, são bastante visíveis para os outros. E o pior, é um dos lugares mais propensos à proliferação de bactérias. A pele dessa região produz gordura chamada, elimina células mortas e, ao longo do dia, retém contaminantes do ambiente. Se essa mistura não é removida regularmente, surgem maus odores, irritação e inflamação da pele e não para por aí. Pesquisas mostram que a negligência crônica de áreas como essa pode desencadear reações inflamatórias em cadeia no corpo. A inflamação que começa na pele pode se espalhar e afetar as articulações, os vasos sanguíneos e até o cérebro. Sim, você leu direito. Existe uma relação comprovada entre inflamação crônica e a progressão de doenças como artrite, problemas cardíacos e até deterioração cognitiva. Mas há um aspecto ainda mais sutil e profundo. Quando você começa a ignorar certas partes do seu corpo, mesmo sem perceber, envia a si mesmo uma mensagem perigosa, a de que elas já não importam. E esse tipo de abandono pode, aos poucos, atingir outras áreas da sua vida. Começa com um pequeno recôndito atrás da orelha e, sem perceber, você está abrindo mão de se cuidar por inteiro. A solução é simples. Durante o banho, lembre-se dessa área. Use uma toalha ou esponja macia com um sabonete suave e limpe delicadamente atrás das orelhas. É um gesto rápido, quase automático, mas que representa algo muito mais importante: a decisão diária de continuar cuidando de si por completo. Toque a área atrás das orelhas com suavidade, porém firmeza. A pele dessa região é fina e sensível, então não esfregue com muita força. Depois de limpar, seque bem com uma toalha limpa, prestando atenção àquele vinco onde a umidade costuma se acumular. Esses 30 segundos extras, que parecem triviais, podem fazer uma grande diferença. Previnem a proliferação de bactérias, eliminam os maus odores e, o mais importante, reforçam o seu compromisso com o cuidado corporal completo. Passemos agora à zona 3, as axilas, a interseção entre desintoxicação, bem-estar e vida social. As axilas são muito mais do que um simples lugar onde o suor se acumula. São uma verdadeira estação de filtragem. Ali estão os gânglios linfáticos que ajudam o corpo a eliminar toxinas da parte superior. E quando essa área é negligenciada, o problema vai além do odor. É possível que, sem perceber, você esteja comprometendo a eficácia do próprio sistema imunológico. O ambiente das axilas é perfeito para o crescimento bacteriano, quente, úmido e rico em glândulas apócrinas, que produzem um tipo de suor rico em proteínas. E é exatamente disso que as bactérias gostam. Elas se alimentam dessas proteínas e, no processo, liberam substâncias que causam o odor característico. Mas o que a maioria das pessoas desconhece é que essa má higiene pode provocar infecções leves e persistentes que sobrecarregam os gânglios linfáticos e, com o tempo, enfraquecem o sistema imunológico. Isso significa que você fica mais vulnerável a outras doenças, até mesmo aquelas que seu corpo poderia combater facilmente de outra forma. Há também o fator psicológico. Quando as pessoas começam a se sentir envergonhadas pelo próprio odor, tendem a se isolar, evitam encontros sociais,
deixam de fazer exercícios e se afastam de lugares e pessoas que antes faziam parte da rotina. E esse isolamento não é apenas triste, é perigoso. Diversos estudos associaram o distanciamento social ao declínio cognitivo, à depressão e à redução da expectativa de vida, especialmente entre adultos mais velhos. Portanto, cuidar das axilas é mais do que higiene, é uma estratégia de saúde integral e existe técnica para isso. Use um sabonete antibacteriano e massageie suavemente de baixo para cima. Isso favorece a drenagem linfática, que é como uma limpeza interna do corpo. Seque bem a área com uma toalha limpa e considere usar um desodorante natural que não obstrua completamente os poros, permitindo que seu corpo continue se desintoxicando. Uma dica que poucos conhecem. Enquanto toma banho, massageie suavemente as axilas. Isso ativa a circulação linfática, melhora o funcionamento do sistema imunológico e pode até aumentar seus níveis de energia. Além disso, você se sentirá mais leve, mais limpo e com muito mais confiança para sair de casa, estar com outras pessoas e desfrutar de uma vida mais plena. Aliás, se estas dicas estão sendo úteis para você, inscreva-se no canal e deixe um comentário dizendo de que país você nos assiste. Assim, posso entender melhor como ajudar você e tantos outros que se recusam a aceitar o envelhecimento como um caminho automático para o declínio. Passemos agora à zona número 4, o umbigo, o pequeno ecossistema que quase todo mundo esquece. Talvez você pense que seu umbigo não precisa de atenção. Ele está ali bem no centro do seu corpo, meio escondido, sem chamar muita atenção, mas na verdade é como um pequeno mundo à parte. Em 2014, um estudo curioso revelou que o umbigo humano pode abrigar em média 67 tipos diferentes de bactérias, em alguns casos, mais de 100. Isso mesmo, um microecossistema completo que a maioria das pessoas simplesmente ignora. E por que isso é um problema? Porque essa área, se não for limpa regularmente, torna-se um refúgio para bactérias nocivas, fungos e acúmulo de sujeira que podem causar infecções locais ou até se espalhar. E sejamos sinceros, é muito fácil esquecer lá durante o banho. Afinal, o umbigo não dói, não coça nem incomoda até que comece a exalar mau cheiro, a ficar úmido, ou pior ainda, a inflamar. Cuidar do seu umbigo é simples. Ao se banhar, use as pontas dos dedos ou um cotonete com água morna e sabonete suave. Limpe com delicadeza, principalmente se for uma área profunda. Depois, seque completamente com uma toalha limpa. Não o deixe úmido. Uma limpeza rápida, que não leva nenhum minuto, previne incômodos e infecções e o reconecta a essa parte do seu corpo que, apesar de discreta, é cheia de significado. A estrutura do umbigo cria um ambiente perfeito para a proliferação de bactérias. É quente, úmido e quase sempre protegido do vento e da circulação do ar. Esse pequeno espaço acumula células mortas da pele, resíduos de sabonete e até fibras da roupa, criando um verdadeiro caldo de cultivo para colônias bacterianas. Se essa área não for limpa adequadamente, essas bactérias podem causar odores desagradáveis, irritações cutâneas e, em casos mais graves, infecções que podem se espalhar pelo corpo. Do ponto de vista da saúde, as infecções no umbigo podem ser especialmente problemáticas para os idosos. Isso porque o crescimento contínuo dessas bactérias desencadeia uma resposta inflamatória do sistema imunológico que pode se tornar sistêmica, ou seja, espalhar-se por todo o corpo. Essa inflamação pode agravar condições pré-existentes, como diabetes, artrite e doenças cardíacas. Além disso, as toxinas produzidas por essas bactérias podem afetar os níveis de energia e o bem-estar geral, provocando cansaço e desmotivação. Mas cuidar do seu umbigo vai além do físico. Tem um poderoso significado simbólico. É a sua primeira conexão com a vida, o lugar por onde você recebeu alimento antes mesmo de poder respirar por conta própria. Ignorar essa parte do corpo pode, de certo modo, representar uma desconexão da sua própria força vital e da energia que impulsiona a sua existência. Limpar o umbigo é simples, mas requer atenção.
O ideal é usar um cotonete umedecido com água morna e sabonete suave para limpar suavemente o interior da região. Não esfregue com muita força, pois a pele é sensível e se machuca facilmente. Remova qualquer resíduo ou acúmulo e seque bem com um cotonete limpo, certificando-se de que não fique umidade. Se notar odor forte ou secreção persistente, não hesite em consultar um médico, pois pode ser sinal de uma infecção mais grave. Chegamos então à zona 5. A virilha, o ponto de encontro entre a parte superior e a inferior do corpo, por onde circulam vasos sanguíneos, gânglios linfáticos e nervos essenciais para a mobilidade. Negligenciar essa área vai muito além de problemas superficiais de higiene. A falta de cuidado pode provocar infecções fúngicas, proliferação bacteriana e inflamação crônica que dificultam a capacidade de caminhar com conforto e manter o equilíbrio. A virilha é cheia de pregas que retêm umidade e sujeira, criando um ambiente propício para coceira, ardor e desconforto constante. Sintomas que limitam a liberdade de movimento e comprometem a qualidade de vida. Estudos geriátricos recentes mostram que adultos mais velhos que sofrem de infecções crônicas nessa região acabam reduzindo sua atividade física. Isso, por sua vez, acelera a perda muscular, diminui a densidade óssea e aumenta drasticamente o risco de quedas. Além disso, o desconforto pode alterar a forma de caminhar, provocando dor nas costas, problemas no quadril e dificuldades gerais de mobilidade. Para quem prefere uma visão mais tradicional, a virilha também abriga importantes pontos de acopressão ligados à circulação da energia vital por todo o corpo. Cuidar bem dessa área não só melhora a circulação sanguínea, como também eleva os níveis de energia e o bem-estar, tanto físico quanto emocional. O cuidado com a virilha requer atenção especial, pois essa área é delicada e merece cuidado. Use sempre um sabonete suave com pH equilibrado para não alterar o equilíbrio natural das bactérias que vivem ali. Ao lavar, preste muita atenção às pregas da pele, pois elas acumulam umidade e sujeira, criando o ambiente perfeito para a proliferação de fungos. Depois, é fundamental secar bem a região, já que qualquer traço de umidade pode se transformar em problema. Se você sabe que é propenso a irritações causadas pela umidade, vale a pena usar um pó antimicótico natural para manter tudo sob controle. Mas por que tudo isso é tão importante? Porque essas 5 áreas que analisamos não se limitam à higiene, elas são fundamentais para manter o bom funcionamento do corpo, a circulação, fortalecer as defesas naturais e, claro, preservar a confiança de sentir-se limpo, confortável e no controle do próprio corpo. Ao negligenciar essas áreas, não só se facilita o aparecimento de odores e infecções, como também se compromete o funcionamento do organismo, prejudicando a energia, a vitalidade e a autonomia que você merece. O excesso de bactérias e a inflamação que elas causam criam um ciclo de inflamação crônica que, infelizmente, acelera o envelhecimento e aumenta o risco de doenças graves, como problemas cardíacos, diabetes, artrite e até perda de memória. Manter uma boa higiene nessas zonas, muitas vezes esquecidas, ajuda o seu corpo a se recuperar e a se fortalecer de forma natural. Isso pode até ajudar você a viver uma vida melhor, mais longa, mais saudável e mais independente. O seu caminho rumo ao bem-estar não precisa ser complicado, mas requer atenção e cuidado constantes. Estes são princípios básicos e simples que os profissionais de saúde às vezes presumem que você já conhece, mas que na prática costumam passar despercebidos. Se estas dicas lhe deram uma nova perspectiva sobre saúde, convido você a dar o próximo passo. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nada. Aqui nos concentramos em oferecer informações com base científica, especialmente para quem, como você, se recusa a aceitar o envelhecimento como um declínio inevitável. Quero saber de você também. Deixe um comentário dizendo: "Eu escolho bem-estar global." E diga de onde você nos assiste. Isso me ajudará a entender melhor como apoiar nossa comunidade global cheia de pessoas dedicadas à saúde. E se você conhece alguém que possa se beneficiar destas informações,
compartilhe este vídeo. Às vezes, um simples gesto pode ser um impulso que alguém precisa para recuperar a vitalidade e a saúde. Lembre-se, cada pequena decisão conta para o seu bem-estar. O conhecimento é a sua melhor ferramenta para manter sua independência e qualidade de vida. E essas 5 áreas que abordamos hoje são apenas o começo do que você pode alcançar se comprometer a cuidar do seu corpo e da sua mente com amor. Sua saúde é o seu bem mais precioso e você tem muito mais controle sobre ela do que imagina. Comece hoje. Comece aos poucos, mas com intenção. O seu eu do futuro agradecerá cada cuidado que você der. Agora, mantenha-se seguro, inscreva-se e até a próxima. M.